Meu irmão Sebastião Neves, nesse mundo em que vivemos, meu irmão, como fica a questão dos Estados Unidos nesse momento agora tão delicado que eles estão vivendo após o atentado de Donald Trump e as eleições presidenciais desse ano? Olha, parece efetivamente que estamos nos encaminhando aí nesse mundo em que vivemos para uma concentração de poder muito grande nos Estados Unidos. Vamos recordar um pouco o que aconteceu antes do atentado. No início de julho, vocês recordam que a Suprema Corte dos Estados Unidos abordou a questão do Trump e os tribunais que estavam procedendo ao julgamento das acusações que pendiam contra o ex-presidente Donald Trump. No início de junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu estabelecer com unanimidade o que é que Trump deveria ter como reconhecimento. Qual o reconhecimento que os tribunais dos Estados Unidos, que estavam julgando diversas questões contra Trump, deveriam ter? É a imunidade de um ex-presidente. Isso virtualmente retirou a capacidade dos tribunais de julgar Trump pelos atos que ele havia cometido quando era presidente. E um dos atos pelos quais ele estava sendo indiciado foi a invasão do Congresso, do edifício sede do Congresso dos Estados Unidos. O Congresso quer dizer o Senado Federal e a Câmara dos Representantes. Foi em janeiro de 2021, quando Trump ainda era presidente. Então, o que a Suprema Corte deixou entender que o ex-presidente Trump não poderia ser julgado agora como candidato nas eleições de novembro deste ano para um segundo mandato. Resultado, a sentença que deveria ter sido proferida contra ele, contra Trump, pelo Tribunal de Nova York, devido às acusações e devido também ao que havia sido julgado pelo júri do tribunal, e ele foi condenado por esse júri, mas a sentença não foi proferida, devido à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Teve de ser adiada, estava marcada para 11 de julho, semana passada, portanto. Não foi proferida a sentença, foi adiada. O juiz teve que adiar, era um tribunal regional. E um outro tribunal federal que deveria julgar Trump como supostamente a pessoa que teria instigado os manifestantes a entrar, a invadir nos edifícios, nas instalações do Congresso dos Estados Unidos, em Washington, esse julgamento, ficou marcado sine die, quer dizer, não tem data para a realização desse julgamento. Isso favoreceu, beneficiou Trump. E Trump, mesmo antes do atentado ocorrido no sábado passado, ele já estava liderando as pesquisas de opinião do público com relação às eleições presidenciais em novembro deste ano. O que está acontecendo agora? Ontem vocês, não sei se acredito que os esclarecidos, vocês têm tido um esclarecimento a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos, porque isso nos afeta. É o cargo mais importante que existe na face da Terra, é o cargo de presidente dos Estados Unidos. Então, vocês viram que ontem, na convenção do Partido Republicano, foi uma ovação.
Aquilo foi uma apoteose para o ex-presidente Trump. Eu tive a ideia nítida de que Trump tem o Partido Republicano nas mãos. Cresceu o poder dele dentro do partido. E o público hoje e a imprensa, mesmo os setores de esquerda da imprensa nos Estados Unidos, reconhecem que, se não houver um candidato à altura para disputar a presidência com Donald Trump, o Partido Republicano sairá dessas eleições muito, mas muito mais fortalecido. O grande receio da esquerda é o seguinte, que as eleições nos Estados Unidos serão um grande landslide, a expressão em inglês para dizer uma grande vitória, um apoteótico triunfo para o Partido Republicano. Não só Trump vai ser eleito, mas como também o Partido Republicano terá maioria expressiva na Câmara dos Deputados, que lá se chama House of Representatives, quer dizer, a Câmara dos Representantes, ou a Câmara dos Deputados, e terá maioria no Senado, e já tem, dos 9 juízes da Suprema Corte, Trump já tem 6 do lado dele. Então, haverá uma concentração de poder nas mãos de um único homem, exercendo o cargo mais importante, mais relevante que existe no nosso mundo. É o cargo de presidente dos Estados Unidos. E agora, para o bem ou para o mal? Nós estamos vendo hoje para o bem, porque o Trump ele se levanta contra as teses do aborto legal, ele se levanta contra casamento homossexual, contra a ideologia de gênero. Nós sabemos o malefício que essas ideologias causam à população de um país. Nós não queremos isso aqui no Brasil, também, não é? O nosso país é um país de maioria conservadora, como acontece também nos Estados Unidos. Nós esperamos que seja para o bem essa concentração de poder. E clamamos ao Deus Todo-Poderoso para que ele seja um excelente presidente. No primeiro mandato dele foi sem dúvida. Vocês recordam que durante o primeiro mandato de Trump, de 2017 a 2020, não havia guerras. Trump, ele, com toda a competência, com toda a eficiência exercendo o cargo, foi se entrevistar com o ditador da Coreia do Norte. Calou a boca do ditador. O ditador não se manifestou na época. Não. Depois da entrevista com Trump, 2018, nunca mais fez ameaças contra os Estados Unidos, ou contra a Coreia do Sul, contra o Japão. Vocês se recordam disso. Não houve guerras. É claro que a indústria americana culpava Trump porque eles não estavam ganhando dinheiro como eles tinham ganhado com outros presidentes norte-americanos. Vocês devem recordar também o tempo de prosperidade que houve para os Estados Unidos, para a Europa e também para nós aqui na América do Sul. Esperamos que seja para o bem essa concentração de poder nas mãos do Trump a partir de janeiro do ano que vem. Meu irmão, não tem como a gente não comentar. Ouvi num podcast muito conhecido aqui da gente no Brasil, né? Que um pastor, né? Ele tinha, antes do atentado, ele estava falando um pouquinho sobre, né, a chegada da direita ao poder, né? Uma guinada. Estamos vendo uma guinada para a direita, né, em alguns lugares, né? Tanto na Europa, né, um pouquinho, né, para a direita. Aqui, né, a Argentina também, essa guinada para a direita. Muito boa, por sinal. Muito boa, por sinal. Os argentinos que eu digo. Nós queremos o bem da Argentina, não queremos o mal para ela.
Bom, agora eu tô com inveja dos argentinos. O brasileiro não gosta muito da Argentina. Eu mas- fui muito bem tratado na Argentina e acho que nós devemos ter uma Argentina forte, porque com a Argentina forte nós nos tornamos mais fortes ainda. É verdade, tô com inveja deles, tô querendo um Milei aqui. Eu também. Estou querendo um filé aqui. Bom, mas aí ele estava comentando, né, nessa questão de que podia, de repente, acontecer um certo atentado com Donald Trump. E aí ele comentou, falou, meus irmãos, eu fico pensando, se alguém fizer um atentado contra o Donald Trump, nisso ele vai internado, fica à beira da morte e, de repente, ele ressurge. Apocalipse. A besta que foi ferida na cabeça e ressurge no panorama político. Meu irmão, ele falou isso há 2 meses atrás. Aí agora teve esse atentado. Muita gente, até o pessoal lá do podcast, do Flow, né, trouxe de volta a entrevista desse Sim. pastor. Ainda bem que não foi um grande ferimento, porque o Apocalipse fala uma ferida muito grande, mortal. Eu fiquei não é? pensando, falei, meu Deus, meu irmão, assim, foi algo realmente impressionante, né? A gente Foi- não deixa de pensar, meu Impressionante, irmão. E a foi. concentração de poder nas mãos de um único homem. Imagina, foi um balançar de cabeça, literalmente salvou a vida do Donald Trump. Sim, é um milagre. Foi um milagre. E, aliás, ele atribuiu isso a Deus. Ele disse, eu só estou, no discurso dele de ontem, ele disse, eu só estou aqui pela graça do Deus Todo-Poderoso. Palavras dele. Impressionante, impressionante. Ou seja, meu irmão, se aquela bala tivesse acertado realmente a cabeça de Donald Trump, hoje a realidade do mundo seria diferente. Diferente. Não só dos Estados Unidos, Poderia do estar havendo mundo. uma guerra civil. nos Uma Estados guerra Unidos. civil nos Estados Unidos. O que iria implicar em mudanças para o mundo todo, meu irmão. Sim, Para claro. o mundo todo. Ou seja, nós ficamos aí muito próximos de uma convulsão social nos Estados Unidos que iria influenciar todo mundo. Com reflexos, vamos dizer, Impressionante. catastróficos, para não dizer Impressionante. apocalípticos, com reflexos catastróficos em todo o mundo, meu irmão. Impressionante. Deus teve misericórdia Sim. de nós. E a gente vai acompanhar então as eleições aí norte-americanas e ver o que pode acontecer, até porque nos interessa bastante, né? E a gente fica pensando se de repente Donald Trump não vai dar uma olhadinha para cá e ver de repente aí alguns certos abusos de autoridades que estão acontecendo aqui no nosso país e quem sabe fazer alguma coisinha. Meu irmão, Trump tem amigos diletos aqui no Brasil, da família Bolsonaro. Amigos mesmo. É claro que ele vai dar uma olhadinha aqui para o hemisfério sul do continente, e vai dar uma olhadinha assim. Ele vai ter o poder, e também vai ter o interesse muito grande pela nação brasileira aqui. Tomara que assim seja, meu irmão. Que assim seja.